Agora eu volto a falar da tragédia que tirou a vida de 11 pessoas envolvendo um ônibus de viagem. Um dos passageiros narrou todo o percurso ali e deu detalhes da viagem antes do ônibus tombar na rodovia. O Alex viajava na companhia da mulher dele. Eles não se feriram com gravidade e ainda conseguiram ajudar a socorrer outras vítimas. Vamos assistir esse relato. Nós saímos de Goiânia por volta de quase 11 horas da noite, pois o ônibus estava atrasado quase uma hora. Por volta de 3h30, 3h40, teve um acidente. Estava muito rápido o ônibus e provavelmente ele não conseguiu fazer a curva. Ele freou muito brusco, peitou no meio-fio, que levantou até as rodas e o ônibus virou. Aí aconteceu um acidente. Graças a Deus eu e minha mulher estava do outro lado, que ficou para cima, e ele virou. Aí quem não se machucou direito, não teve machucados, abriu a porta de emergência do teto, conseguiu sair do ônibus e conseguiu ajudar as pessoas que estavam com pequenos ferimentos ou ferimentos mais graves, tirando todo mundo, exceto as pessoas que estavam mortas ou debaixo do ônibus. Pelo arrasto, não sei como foi, mas pessoas ficaram por baixo do ônibus. Aí depois de muito tempo chegou um outro ônibus para retirar nós do local, que saiu de lá e levou a gente para Uberlândia. Algumas pessoas desceram em Uberlândia, pois já ia ficar por lá mesmo. Aí de Uberlândia fomos para Uberaba, almoçamos e continuamos viagem para São Paulo, que estamos indo neste momento. Nossa, traumatizante, né, para todas essas pessoas. Eu vou conversar agora com o Major Fabrício Silva Araújo, do Corpo de Bombeiros, lá de Minas Gerais. Major, muito bom dia para o senhor, obrigada por falar conosco. Como é que foi a dinâmica desse acidente? Porque a gente do lado de cá, que não costuma passar por essa rodovia, enfim, não entende o funcionamento aqui, até embaralha a cabeça da gente tentar entender, porque ela parece um número 8, né? O que aconteceu ali, qual foi a dinâmica? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os telespectadores do GO no ar. Justamente, Natália, essa rodovia é um entroncamento da LMG 413 com a MG 223. É como se formasse uma espécie de um T. E na posição do entroncamento, posicionaram-se uma grande rotatória. No momento que esse ônibus vinha da cidade de Anápolis, Goiás, com destino a São Paulo, capital, a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Araguari, ele nessa rotatória, ele perdeu o controle por causas que estão sendo devidamente investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais e ele passou, digamos assim, de maneira direta na rotatória, onde veio a tombar. Em decorrência desse tombamento, diversas pessoas elas foram ejetadas, Natália. E, infelizmente, algumas delas até foram posicionadas por debaixo do ônibus, algumas presas às ferragens, e nós tivemos, infelizmente, fatalmente, 10 óbitos na cena, e, posteriormente, de todos os pacientes que foram encaminhados para as unidades de saúde, nós tivemos um 11º óbito, né, o óbito de número 11, ontem, de maneira oficial, posicionado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dentre esses óbitos, nós conseguimos já, na cena mesmo, certificar que haviam 2 crianças, com idade estimadas de 2 a 4 anos. Major, o senhor deve estar super acostumado, né, a atender vítimas de acidentes como esse, às vezes até piores, porque acontece, infelizmente. Agora, a gente comentava aqui, agora há pouco, que as pessoas que costumam fazer essas viagens de ônibus, em muitas situações, não usam cinto de segurança, né? E isso é muito perigoso. Justamente, Natália, nós tivemos um número considerável de óbitos, nós tivemos um número considerável de vítimas aí em estado grave.
tivemos vítimas com amputação de membros, tanto na cena, né, com mutilação, quanto amputação também nas unidades de saúde médica aqui de Uberlândia. Diversos pacientes tivemos que fazer a destinação para as unidades de saúde também na cidade de Araguari, ou seja, foi uma grande força-tarefa e, infelizmente, o número ele foi maior, tanto de vítimas, né, lesionadas, encaminhadas às unidades de saúde de referência, assim como óbito, infelizmente, fatalmente, pela ausência do uso de cinto de segurança. Pela dinâmica do acidente, os indícios levam a crer que todos aqueles que foram ejetados e evoluíram a óbito, nenhum deles utilizava o cinto de segurança no momento que o ônibus fazia o deslocamento. Com certeza. Como é que foi esse trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros? O senhor falou um pouquinho, chegaram ali, já foram identificando as vítimas mais graves e tudo mais, foram acionados de imediato, a gente vê ali várias viaturas, inclusive SAMU e tudo mais, bombeiros, enfim. É uma força-tarefa quando um tipo de acidente como esse acontece, né, Major? Justamente. Um acidente como esse, múltiplas vítimas, né? O ônibus ele vinha com quase toda a sua capacidade, toda a sua totalidade de ocupação. Então, ali nós tivemos o envolvimento de diversas agências, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, SAMU, o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e à Emergência, o SIAT, de Uberlândia. Nós tivemos o emprego da Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Militar Mineira, ou seja, uma força-tarefa envolvendo várias agências e cada um atuando na sua esfera de competência para que nós possamos entregar excelência nos resultados a toda a comunidade e naquele momento de tamanha dor, atenuar e posicionar melhores condições de atendimento para que nós possamos posicionar sobrevida, né, para aqueles pacientes que estavam tão gravemente feridos. A gente está vendo aqui nas imagens, era um ônibus daqueles de 2 andares, né? Sim, era um ônibus de 2 andares, né, 2 pavimentos, com assentos no piso e assentos superiores. Então, automaticamente, nós falamos que é um veículo mais elevado, ele tem uma altura maior. Então, a partir do momento que ele inicia o tombamento e as vítimas são ejetadas, naturalmente, a energia em que essas vítimas elas são ejetadas, com certeza também é maior. E, Natália, infelizmente, nós tivemos esse número muito grande de óbitos, feridos, fatalmente pela ausência do cinto de segurança. Que fique o alerta, né? Que fique esse alerta, né, Major? Porque as pessoas, às vezes, na tentativa até de descansar mesmo, de dormir um pouco, né? Porque a viagem vai demorar mesmo, são ali horas viajando, acabam tirando o cinto de segurança, viaja com criança no colo, enfim, o que não pode, é perigoso demais. É aí que esse tipo de acidente acontece e é grave, é fatal, né? Justamente, Natália. Então é muito importante ressaltar a toda a comunidade que em todo e qualquer deslocamento que use os mecanismos de segurança e em caso de condução veicular, seja veículo de transporte coletivo, veículo particular, o que for, sempre utilize o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é comprovado tanto tecnicamente quanto no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Nós observamos muito isso. Ele realmente salva vidas. O Major falou uma coisa interessante a respeito do ônibus, né? Porque por ser esses ônibus de 2 andares, ele é mais alto. Então, quando ele tomba, você imagina o peso disso. E as pessoas que estavam de um lado sem cinto foram jogadas para o outro lado, né? Cair todo mundo ali em cima do outro. Muito trágico mesmo. Aí a gente vê as imagens de dentro desse ônibus completamente destruído.